Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética, está tratando sobre a defesa da fé. Por esse motivo, o título do trimestre é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, igreja que sempre sofreu ataque. Eu já indiquei aqui para todos o livro As Catacumbas de Roma, a Inquisição e os Instrumentos de Tortura da Idade Média, Lições da História que Não Podemos Esquecer, Livro dos Mártires, História Eclesiástica, Mártires do Coliseu e outros livros mais. E isto para mostrar que a igreja sempre sofreu ataque. É interessante você estudar um pouco sobre a Reforma Protestante, aliás, sobre a Idade Média, que mostra o sofrimento dos irmãos, e depois a Reforma Protestante, que é quando os irmãos então passam a estudar, a entender a Bíblia Sagrada e trazer esta visão clara acerca das Escrituras, para nós compreendermos que a igreja sempre viveu em ataque. E o subtítulo fala das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Por que tais coisas têm acontecido? A resposta é simples: Jesus está voltando. Jesus a qualquer momento arrebatará a igreja e há uma tentativa forte do inimigo de querer atrapalhar a vida de alguns para que não sejam arrebatados. Se você tiver curiosidade de pesquisar em Apocalipse, no capítulo 3 de Apocalipse, que fala sobre a carta às igrejas de Laodiceia e de Filadélfia, você vai compreender que assim como os de Laodiceia, nós vivemos estes dias de mornidão, que o Senhor disse: oxalá fosses quentes ou frio, mas como és morno, te vomitarei da minha boca. Por quê? Porque os dias atuais são dias assim, cristãos apáticos, cristãos que não querem confusão, cristãos que não entram na frente da batalha. E este é o problema que tem feito muitos caírem na cilada do inimigo. E a capa da revista aqui mostra justamente um cristão que está na batalha. Aqui estão as flechas vindo contra ele, mas ele está protegido com a couraça, com a armadura de Deus, com o escudo da fé. Este é o nosso terceiro vídeo da semana. Já gravamos 2, segunda e terça. Este é o terceiro. Você terá certamente mais 3 vídeos, se Deus assim nos der vida e saúde. E você deve assistir todos. Aproveite aí, já se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para alguém isso aí. Vamos aprender a palavra de Deus. Estamos diante da lição de número 6. Tratando das sutilezas nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Já falamos da sutileza da banalização da graça, da sutileza da imoralidade sexual, da sutileza da normalização do divórcio, da sutileza do materialismo e do ateísmo. E esta semana estamos falando sobre a sutileza das ideologias, no plural. Ideologias contrárias à família. É porque de repente a gente pensa que a ideologia é uma só. É a homossexualidade, esta é a ideologia. É o casamento bígamo, é a ideologia. Não, mas tem outras coisas, inclusive eu quero ver se eu comento sobre uma delas hoje. Vamos ler o nosso texto de quarta-feira, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 2, e a epígrafe diz: a monogamia como princípio bíblico no casamento. A monogamia como princípio bíblico no casamento. Fazendo leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia de Estudo Defesa da Fé da CPAD. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, nos diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Aqui onde está o ponto do nosso comentário. Continuando: vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Marido de uma só mulher. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele fala do episcopado. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, começa dizendo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Todavia, para que siga esta linha, é preciso alguns critérios, e um deles é marido de uma só mulher. Por que
a Bíblia deixa claros a questão de ser marido de uma só mulher. Ontem nós falamos sobre a família como célula máter da sociedade. A família como célula máter da sociedade. E mostramos ontem que o inimigo atacando a família, ele está atacando a coluna central de uma construção, de uma estrutura. E ele atacando essa coluna central, ele derruba toda a estrutura. E esta coluna central afeta governos, afeta políticos, afeta religiões, afeta empresas, afeta tudo. Hoje nós voltamos para o fato de haver a monogamia. Um homem e uma mulher, monogâmico, não um homem e duas mulheres ou uma mulher e dois homens. Isto por quê? Porque a história nos mostra que isto não dá certo, especialmente no que tange a carreira eclesiástica. Não estamos falando somente da carreira eclesiástica, de qualquer um que tenta construir uma vida, um patrimônio, uma ideia, dividido em dois pensamentos. E a Bíblia diz, ninguém pode agradar a dois senhores, porque amar a dois, servir a dois senhores, porque haverá de agradar um e desagradar o outro. Lá nos primórdios, começando no livro de Gênesis, nós vamos encontrar descendentes de Caim, não descendentes de Sete, descendentes de Caim, como Lameque, por exemplo, que de cara já tinham duas mulheres. E aí são duas famílias numa mesma base, que seria o Lameque, discutindo pelo mesmo assunto. Nós vamos seguir na história, nós vamos encontrar o Jacó, que teve duas e mais quatro, que teve 4 mulheres, sendo 2 originais e duas oficiais e 2 concubinas, com as quais teve filhos, e onde os problemas estavam dentro desses filhos. Os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, acabaram brigando entre si a ponto de um irmão querer matar o outro irmão. E mesmo assim, pegaram o irmão e ainda venderam como escravo para o Egito. Nós temos na história o irmão de Jacó, o Esaú, que parece que por provocação ao pai e à mãe imediatamente uniu-se com 2 mulheres também. E isso deu problema, porque essas mulheres traziam muita tristeza para a mãe de Jacó, para Rebeca, e para a mãe de Esaú, né, Rebeca, e para o pai de Esaú, logo pai e mãe de Jacó também, Isaac. Quando há esta ideia de duas famílias, nós temos que confusão está armada. Por quê? Na prática, bem recente, eu ouvi a história de alguém que mantém as 2 famílias ao mesmo tempo. Tem uma família aqui e uma família ali. Eu não vou entrar em mais detalhes porque não devo falar a esse respeito. Mas aí vem aquela divisão. Faz assim, no dia tal você está aqui, no dia tal você está ali. E não pode estar junto, lógico que não pode. A lógica já diz isso, a própria ética, a etiqueta já diz isso. De forma que você tem rivalidade, você tem problema, você tem confusão. E Deus, diante disso, sabendo disso, pois Deus é presciente que o homem haveria de entrar por este caminho tortuoso, lá no princípio, Deus já estabeleceu macho e fêmea. Ou teria Deus feito um macho e 2 fêmeas, ou 2 machos e uma fêmea. Não, Deus fez um macho e uma fêmea. E o texto ainda conseguindo a situação, diz assim, deixará o homem deixará o seu pai e a sua mãe. A mulher deixará seu pai e sua mãe, né? E unir-se-ão, e serão ambos uma só carne. E nós não temos na Bíblia, em outros locais, onde autoriza que isto ocorra. Quando você entra no período da monarquia de Israel, você vai encontrar entre os reis Davi e Saul nem tanto, porque Saul não tem esse registro, mas Davi e Salomão, e dali por diante, você vai encontrar uma prática que aparentemente parece uma prática autorizada, quando na realidade não é. Eles entraram pelo caminho de terem mais de uma mulher. O Salomão, por exemplo, teve 700 mulheres e 300 concubinas, chegando ao padrão de 1000 mulheres, pelos acordos que ele fez, mas a Bíblia nunca foi favorável a isso. A nação fez vista grossa porque havia punições para quem agisse dessa natureza. Tinha até a carta de repúdio. Nós já discutimos sobre isso aqui, mas digamos que repudiasse e depois se unisse a outra, mas era uma só mulher. Como diz o pastor Ezequiel Soares no seu livro
casamento, sexo e divórcio e novo casamento, ele diz que aquele que casou, divorciou e casou de novo continua sendo marido de uma só mulher. Mas aqui o texto está rebatendo aquele que tem a bigamia. Porque não dá certo, o problema é muito grande. E Deus, com sabedoria, já orientou isto desde o princípio. Sendo assim, uma das sutis ideologias que invadem hoje os lares, as famílias e corroem por dentro é justamente essa ideia de ter mais de uma família. Eu conheço alguém que tem 4. Eu conheço alguém que infelizmente registra que tem 4. Então é uma estrutura que, lógico, não vai dar certo. É uma estrutura que, lógico, vai cair por terra. Eu conheço alguém que cogita em ter mais de uma. Quer dizer, é uma coisa complicada. Lá na Índia, disse que aquele que consegue sustentar mais de uma família pode ter mais de uma família. Até porque, no contexto social deles, a fome exacerbada que existe, isso seria benefício para aquelas mulheres que, dentre outras coisas, têm suas necessidades biológicas também. Mas a Bíblia não é favorável a tais coisas. Isto aí é preocupante, mas o risco maior vem do pensamento filosófico hedonista, que é uma das coisas sutis que tem afetado as nossas famílias. Que nós estamos tratando das ideologias contrárias à família. E o hedonismo, ele traz aquela ideia de que tudo aquilo que dá prazer pode ser praticado. Tudo aquilo que dá prazer deve ser feito. Mas esquecem aqueles que seguem a linha hedonista, que acompanham essa linha hedonista pelas redes sociais, acompanham a difusão dessa linha hedonista pelos filmes, pelas novelas, pelos contos, pelas falácias de amigos, porque quem dá este conselho não é amigo de forma nenhuma, que um dia haverá uma prestação de contas. E na prestação de contas vai ser igual Jesus fez com a mulher que estava lá em Samaria, a mulher samaritana que foi buscar água na beira do poço. Vai lá chamar teu marido, disse Jesus para a mulher. Ela disse, não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, porque já tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Então esta linha é observada por Deus, porque o que disse o Senhor foi um homem e uma mulher. O texto diz, não é bom que o homem esteja só. E Paulo disse bem assim, é bom que cada irmão tenha a sua irmã, cada irmã tem o seu irmão, quer dizer, cada mulher tem o seu marido, cada marido tem a sua mulher, ou que seja como ele. Paulo era um eunuco por convicção, Paulo queria ser eunuco. Alguns são eunucos por questão de doença, outros são eunucos porque foram forçados a ser eunuco e outros por vontade. Mas, se de qualquer forma vai unir-se alguém, é um a uma. Vamos ver se amanhã a gente fala sobre o pensamento comunista, que o pensamento comunista ele também tem atrapalhado esta ideia de família, ou seja, é uma ideologia contrária à existência da família. Que tal? Acompanhe os nossos comentários e em breve nós falaremos mais alguma coisa. O que você achou até aqui? Deixa aí a tua ideia, o teu comentário e aproveite para compartilhar este conteúdo. Domingo estaremos na Escola Dominical discutindo muito mais. Lembrando que estamos nessa semana rebatendo as sutilezas das ideologias contrárias à família. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.